Algumas vezes, aliás, não é raro esse meu comentário aqui, de que coletâneas de contos, algumas coleções, mas coletâneas em geral, compensam muito. É meio como música, né? Assim, as pessoas que gostam de música geralmente torcem o nariz para coletâneas, o famoso The Best Of, o melhor de, com vários nomes para isso. O essencial de tal cantor, preferem ouvir o disco branco dos Beatles, preferem ouvir Sgt. Pepper e assim por diante, né? Dependendo do grupo que você se interesse. É melhor o original, como foi concebido, tem uma lógica própria, e a conversa é essa. E em literatura, isso não é problema, eu não acho que seja problema, não. Ler o livro, de onde foi extraído aquele trecho ou aquele conto, problema algum, não faz sentido. Mas é interessante, as coletâneas são interessantes, justamente porque a partir dali você pode continuar a investigação, ou continuar o gosto, ou descobrir mais sobre o autor, o escritor. Então tem coleções, tem coletâneas, depende, você fica aí na dependência do organizador. E algumas o organizador é muito bom, é uma figura muito culta, que conhecia muito. Algumas suspeito que não, definitivamente não. O assunto fica muita coisa que você sabe por fora. É assunto até para outro vídeo. Mas esse definitivamente não é o caso da coleção Histórias e Paisagens do Brasil. Aqui eu estou falando especificamente do volume Pinheirais e Marinhas, com essa bela capa. Atrás também não é. Tem edição em capa dura e tal, mas essa aqui diz respeito a Paraná e Santa Catarina. A ideia é boa, os textos selecionados não são contos, são textos às vezes de escritores, às vezes de viajantes, é bem variado isso. Mas que sejam representativos da região. Então, Pinheirais e Marinhas, respeito a Paraná e Santa Catarina, é um dos volumes mais interessantes. E nesse volume, o assunto do vídeo é esse, foi que descobrimos o José Cruz Medeiros, um escritor esquecido, praticamente esquecido atualmente, escritor paranaense. Não, nunca foi anônimo. Ele era o coordenador do Boletim Bibliográfico Brasileiro, algumas décadas atrás, ou seja, que cuidava dos livros que estavam sendo publicados no Brasil. José Cruz Medeiros. E aqui nesse conto, junto com muitos outros escritores e ótimos textos, o primeiro deles, do Auguste Saint-Hilaire, que é um naturalista que viveu e rodou pelo Brasil inteiro, o primeiro texto é dele. E o José Cruz Medeiros, ele entra com o conto A Carreira. Muito bom, realmente muito bom. Não é o melhor, mas já nos chamou a atenção. A partir desse, aí descobrimos, né, o outro volume. Os livros dele, como de alguns poucos escritores, é daquela linha assim, são livros raros e baratos. Nem sempre livros raros são caros, porque ninguém conhece muito mesmo, né? Então foi o caso desse livro Pinheiros, que é Contos do Paraná, publicado pela Civilização Brasileira, que não existe mais editora, e lá então o conto A Carreira e outros. Bem interessante. Chegamos à conclusão, né? Valeu a pena sair de um conto e ir para um livro. Um livro muito, surpreendentemente bom. Outro detalhe também, ele é um dos poucos que escreveu sobre o ciclo da madeira aqui no Paraná, em Santa Catarina. Assim como teve José Lins do Rego escrevendo sobre o ciclo da cana-de-açúcar, ou o cacau foi assunto de escritores como Jorge Amado, e o ouro em Minas Gerais também. Pouco se escreveu, não existiu isso, né, de uma literatura correspondente ao ciclo da madeira. Mas os contos são ambientados nesse período. Mas não é só isso, né? Assim, depois publicou ainda uns contos por aí, também do José Cruz Medeiros, muito
criativo ele, um escritor de muitos recursos. Não é raro, alguns escritores se repetem, se copiam. Ele não, tem um pleno domínio da língua, né? Se expressa muito bem e varia bastante o conteúdo desses seus livros. Para se ter ideia, esse outro conto, outro livro dele, com contos, Bicho Carpinteiro, que é uma das sátiras mais devastadoras que conhecemos sobre a proclamação da República. Como que, aparentemente, tudo foi um grande improviso. Não foi nada muito do tipo o hino à proclamação da República sugere. É muito interessante esse conto. Aí não tem relação com o ciclo da madeira nem nada. Ainda um aqui, A Hora Nona, livro curto, contos que ele escreveu, assim, inesquecíveis, realmente muito bons, emocionantes. É um escritor imerecidamente esquecido. Vários livros, 4 pelo menos aqui, creio que sejam todos, mas um ou outro que aparece em coletâneas, como o caso do primeiro. Tal é o grau de esquecimento do José Cruz Medeiros que foi muito difícil encontrarmos uma fotografia dele. Ele faleceu nos anos 80, conseguimos uma fotografia, um desenho, né, bico de pena, do próprio José Cruz Medeiros na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né, hemeroteca, um jornal, conseguimos essa imagem. Dos contos, alguns, como disse, muito variados, Bicho Carpinteiro, de conotação política e satírica. Pau de Sebo é um conto que você fatalmente vai ter que ler sentado, de tão engraçado que é. Mas ambientado nessa cultura da região sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina. Altamente recomendável.